Olá, programador, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de MQL5 e nesta aula nós vamos aprender a usar a ordem limit, dando sequência na aula passada, perdão, dando sequência na aula passada, nós vamos agora dar continuidade aqui nessa estrutura de robô usando a ordem limit e eu vou mostrar para vocês aqui algumas diferenças que a gente tem que ter dentro desse robô, tá? Porque ele pensa um pouco mais diferente, porém a gente já tem todo o, o, o software pronto para você poder utilizar, né? E eu vou mostrar aqui para você que também tem outras formas de fazer, tá? Então eu já deixei aqui o modelinho pronto, certo? Para mim só vir aqui explicar. Como eu já disse para vocês, vocês vão ter acesso ao modelo, né? E então depois é só você pegar, baixar aí e fazer os seus estudos, certo? Bom, uma das primeiras coisas que eu fiz aqui de diferente, que tem várias, como eu disse, tem várias formas de a gente poder criar robôs, né? E uma das formas é a gente criar funções para poder utilizar essas funções e depois colocá-las dentro do robô, né? Então, para ficar didático isso, eu criei uma função para vocês entenderem como seria criar uma função, certo? De um robô para poder fazer essa utilização. Então, uma das primeiras funções que eu criei foi a seguinte: nós temos essa função aqui que eu criei, né, uma função compra limite e uma outra função venda limite, certo? E essas funções que eu criei, nós colocamos aqui uma variável de nível de compra, o stop C que seria stop compra e o alvo C que seria o alvo compra, o alvo da compra. Venda limite, nível da venda, certo? Stop V e também alvo V, certo? Aí nós abrimos o conchete, você já aprendeu a criar funções, e aqui dentro nós usamos o trade.byLimit, né? Com o número de contratos, o nível de compra, o símbolo, né? O nível de compra menos o stop C, e o nível de compra mais o alvo C. E aqui também, o trade.sellLimit, contratos, nível de venda, né? O símbolo, nível de venda mais o stop V, e o nível de venda menos o alvo V, certo? Uma outra função que a gente também colocou é cancelar as ordens, tá? Então, nós criamos essa função cancelar ordens, que é uma função que usa o trade.ordem_delete, né, do ticket que a gente quer, e também o trade.position_close, ou seja, fechar posição, que nós também já utilizamos no robô anterior, ok? Então, essas foram as funções que eu criei, e aí eu puxo essa compra limit para aqui dentro da minha execução, né? Então, em vez de eu colocar tudo isso aqui fora, né, tudo isso ali dentro, eu posso criar uma função. Ah, Vitor, mas por que você fez isso? Para vocês entenderem como seria criar uma função e como utilizar essa função fora. Né? Eu poderia colocar aqui? Claro que eu poderia. Né? Eu poderia simplesmente pegar isso tudo aqui, certo? Dar um Ctrl C aqui e jogar aqui para dentro, trocar isso aqui. Mas eu fiz assim para você entender como seria utilizar uma função. Então, como que eu fiz aqui? Eu peguei, criei essa função aqui embaixo, né? Compra limit e chamei ela aqui, ó. Ok? Troquei aqui e chamei ela. Então, compra limit, né? E aí a função ela tem, né, o nível de compra, que vai ser aqui o candle anterior na abertura, o stop e o alvo, 10 e 10 pontos, né? E também a venda limit, certo? O candle anterior na abertura, stop 10 e alvo 10, certo? Então eu só fiz essa questão. Por quê? Porque aí você entende como é criar uma funçãozinha void que não precisa ter retorno, né? Se fosse uma função double, a gente precisaria ter um retorno, então ela não tem um retorno aqui, ela simplesmente executa algo e agora eu utilizo isso fora do meu código e puxo ela aqui. Uma das coisas que a gente vai aprender é organizar o robô por arquivo. Então, por exemplo, eu criei essa função, essas funções aqui fora do código, é uma função que nós podemos chamar de, por exemplo, global, mas a gente pode criar um arquivo só com funções de compra e venda mercado e depois puxar esse arquivo aqui para dentro, assim como nós fizemos esse include.
Então, nós podemos construir um robô fora do nosso código e depois vir chamando ele aqui para dentro, né? Para não ficar um monte de coisas aqui escritas, né? Aí fica um robô bem enxuto, bem bonitinho. Dá para a gente fazer isso e a gente vai aprender isso ao longo do tempo, tá bom? Então, eu coloquei isso aqui, fiz isso, certo? Uma das coisas que eu também fiz é que agora a gente precisa entender que a gente tinha buscando a posição, se já estava comprado ou não, certo? E agora nós temos que buscar para ver se ele também tem ordens pendentes, né? Então, por exemplo, se eu comprei, eu enviei uma ordem limite, né? Então, a gente tem um candle de alta, por exemplo, certo? Aí eu enviei uma ordem de compra aqui na abertura, beleza? Então, para ele não ficar enviando várias ordens aqui, né? Eu preciso ver se eu já enviei uma ordem. Então, isso aqui vai verificar se a gente já enviou uma ordem, certo? De compra ou de venda, para ele não ficar enviando várias ordens de compra e venda, certo? Então, buscar uma posição aberta é diferente de uma ordem pendente, certo? Então, nós verificamos aqui, nós vamos ver com e sem para ver o que, que vai acontecer. Então, vamos vir aqui no nosso editor aqui, certo? Vamos vir aqui na aba geral, configuração. Vamos selecionar aqui o robô limit, né? Vamos vir aqui também, cadê o MetaTrader? Aqui já estava no MetaTrader, era o testador, certo? Vamos vir aqui no testador, ok? Para a gente entender o que, que ele está fazendo. E aqui, qual que é o sinal? O sinal aqui, a gente vai ter um candle de alta, certo? Aqui o, o candle de alta e vamos ter um candle de baixa, certo? Vamos ter um candle de alta e um candle de baixa para comprar e vender. Basicamente, essa é a estratégia para a gente utilizar isso aqui. Então, vamos iniciar aqui, vamos ver os parâmetros de entrada. Então, nós temos aqui as 10 horas, vamos pôr às 9. Vamos pôr a 9 e vamos pôr aqui 10, 9 e 10 até as 15 horas, certo? Não estamos usando volume nem nada, então vamos iniciar. Ok, ele iniciou. O que que ele fez aqui, ó? Praticamente, ele enviou uma ordem de compra na abertura, tá vendo? Que ele comprou aqui. Vamos continuar aqui, agora vamos esperar ele sair para ele entrar numa próxima. Beleza, saiu. Agora, olha lá. Abriu um novo candle, o que que ele fez? Enviou uma ordem limite na abertura do candle de venda, né? E aí ele já coloca o alvo e stop. Então, essas ordens de alvo e stop só vão ser acionadas e estar válidas uma vez que o candle, né, vir aqui buscar essa ordem de posicionamento. Agora, o que que acontece? Essa ordem limite, ela vai ficar aqui até ser atingida, certo? Ela vai ficar aqui até ser atingida. Olha lá, foi atingida, vendeu aqui. Então, olha, demorou aqui um bom tempo. Essa é uma das diferenças entre o Profit e o MetaTrader. Porque o que que acontece? O Profit, o que que ele faria? Ele traria essa ordem aqui para cá, né? Então, a cada nova ordem, ele vai colocando a abertura, na abertura, que é a nova abertura. O MetaTrader, ele faz diferente. Ele faz o quê? Ele faz a questão de só vai sair a ordem na hora que ela for atingida, ou se a gente colocar uma condição para que ela seja feita um novo cada candle. A cada candle que aparece, ele vai colocando, né? Então, dá para a gente poder usar essa funcionalidade para criar os nossos robôs. Eu gosto muito dessa função, porque se eu tenho uma condição, né, se eu quero comprar, por exemplo, num candle específico, certo? Eu quero que essa ordem ela fique parada lá até ser atingida, né? E não que ela fique se mexendo, né? Dá para fazer assim e dá para fazer do outro jeito, mas assim é top. O Profit não tem essa funcionalidade
intrínseca. Você tem que criar um algoritmo complexo para fazer isso. Ok? Então, basicamente, isso aqui seria uma ordem limite. Né? Então, vamos esperar ele estopar aqui. Olha lá, estopou, abriu, fez uma nova venda. Né? Agora, vamos ver aqui se a gente, por exemplo, tirar essa questão aqui. Ó. Vamos tirar isso aqui. Vamos tirar isso daqui, certo? Vamos compilar, vamos parar esse robô e vamos iniciar novamente. Vamos ver o que acontece, como que o robô ele se sai sem essa função e eu vou te mostrar. Olha lá, ele comprou, certo? Ele comprou, saiu, né? E já saiu de novo, ok? O que ele está fazendo aqui? Olha lá, olha isso aqui agora. Olha o que ele está fazendo aqui. Ó. Vamos lá. Então, ele enviou aqui para a gente uma ordem de venda aqui nesse candle, certo? E depois ele enviou mais uma ordem de venda, certo? Aqui nesse candle, que foi vendido por esse aqui, ok? Então ele está vendido aqui. Então, o que ele está fazendo? Ele está enviando, né? Ele está enviando aqui várias ordens, né? Ao mesmo tempo. E eu não quero que isso aconteça. Olha lá, vendeu, certo? Vendeu aqui, tem uma venda, né? E o que eu não quero é que ele faça mais de uma venda ou mais de várias vendas, entende? Eu não quero que isso aconteça ao longo do tempo. Então, essa função aqui, eu não sei se ficou claro para você, olha lá, olha o que ele fez aqui, ó, tá vendo? Ele comprou, enviou uma ordem de venda aqui, de, de compra, ele está comprado, e já enviou mais uma ordem de compra aqui. Ou seja, eu já estava comprado, eu não quero comprar de novo. Eu quero comprar só uma vez ou vender só uma vez. Olha lá, ó. Mais uma vez. Ó. Ele comprou, enviou uma ordem de compra aqui e uma de venda aqui. Então, não quero. Então, o que ele está fazendo? Ele não está verificando se eu já tenho alguma ordem posicionada. Ele está enviando várias ordens, né? Olha lá, ó, enviando várias ordens de compra. Né? Ó, comprou aqui, tem outra ordem de compra aqui. Eu não quero isso. Ele não está verificando com a função que eu tirei aqui, se eu já tenho ordens enviadas. Então, vou voltar aqui, dar um Ctrl Z, né? Essa função aqui, ela vai fazer com que a gente verifique se já tem ordens posicionadas no ticket, no ativo que a gente quer, entende? Essa aqui a gente já sabe o que ele faz, ele verifica se a gente já está comprado, mas essa verifica se já tem ordem no gráfico colocada, já tem ordem no book colocado. Senão ele vai ficar enviando várias ordens, então não quero fazer isso. Entende? Se a gente vai utilizar, por exemplo, agora um gradiente linear que ele tem que colocar várias ordens aqui embaixo, até aí tudo bem. Aí eu não preciso ter essa função. Mas se eu quiser ter uma ordem só enviada para cada candle, para cada circunstância, essa função ela vai fazer isso, certo? E essa aqui nós já vimos que se tirar, ela vai ela vai procurar a nossa posição. Então, se já tiver, vai enviar várias ordens, né? Então, se eu tirar tudo isso aqui, vai virar um caos no algoritmo, né? Vai virar um caos. Quer ver? Vamos parar aqui e vamos iniciar novamente. O que vai acontecer? Vai virar uma loucura. Presta atenção. Olha lá. Ele envia várias ordens. Ele não está perguntando, não tá vendo nada. Ele está enviando tudo. Tá vendo? Aonde aparece ordem, aonde aparece quem ele envia. Entende? Então isso pode causar um problema. Se você não quer essa funcionalidade, se você não quer que cause esse tipo de problema, você já tem um algoritmo pronto aí para fazer isso. E aqui nós temos uma outra função que é cancelar as ordens. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, pior que eu parei, né? Se a gente tem aqui várias ordens, quer ver? Ó?
deixa eu fazer o seguinte, para a gente ver essa função funcionando. Cadê aqui? Vamos por aqui, por exemplo. Vamos por aqui 50 pontos, certo? Porque aí a gente dá tempo de... A gente dá tempo de quê? Dele não vir pegar as ordens, certo? Mas ele não colocou lá. Ele deixou aqui a ordem. Colocou 10 pontos. Ver se a gente consegue utilizar isso aqui. Vamos ver aqui. O que eu quero é que ele fique uma ordem pendente, né, até o horário final, para ele cancelar as ordens e fechar todas as posições, né? É isso que eu desejo que ele faça. Então vamos ver se ele vai fazer isso aí. Vamos avançar aqui. Meio-dia, lembrando que ele vai às 15 horas, né? 14, olha lá, 14, olha lá, o que que ele fez aqui, ó? Ele zerou tudo, ó, fora do horário, ou seja, ele executou e eliminou todas as ordens, para que a gente não precise virar o dia posicionado, certo? Então ele vai entender isso através do reloginho dele lá e funcionar. Olha por que que não funcionou o alvo stop aqui, ó. Porque aqui, ó, está manual. Então aqui eu teria que colocar, por exemplo, stop loss, certo? E aqui, stop gain. Entendeu? Como eu coloquei manualmente aqui 10 e 10, ele não está reconhecendo o parâmetro de entrada. Então, ele não vai funcionar mesmo. Ele está correto. Se o seu robô não está funcionando, ele não respeitou o que você quer, é porque tem alguma coisa de errado. Certo? Então, agora a gente vai iniciar aqui para ver. Ó. Agora ele tem que começar com 50 pontos. Olha lá, agora foi. Olha lá, 50 pontos de alvo e stop. Agora a gente vai conseguir visualizar melhor essa passagem de um dia para o outro. Observa aqui embaixo, 11, tá vendo? 11h50, meio-dia, na hora que for 3 horas, as ordens têm que zerar. 13 horas, olha lá, foi embora. Zerou aqui a ordem. Por quê? Porque aqui está às 15 horas. Então aqui também parece que está errado, né? Não sei se é isso mesmo. 9h10, 15 horas. Bom, olha, aqui ele vai pegar o alvo. Vai dar para fazer. Pegou o alvo, né? Pegou o alvo. Vendeu. Coloquei 50 pontos ainda, mas ele tá pegando o alvo. 1 hora, ó, por algum motivo, ele está enviando a ordem aqui, ó, às 14 horas. Aí a gente tem que visualizar aqui aonde que tá o erro, né? Porque não era para ele estar fazendo isso. Se o parâmetro aqui tá esse horário. Deixa eu ver aqui. Ah, não, 15h15, ó, tá vendo? É que aqui estava aparecendo errado, tá corretíssimo. 15 horas, 15 horas, tá bom? Então é assim que um robô by limit funciona e as funções que a gente criou para resolver todos os problemas dele, caso ocorra aí, caso você não queira, é um funcionamento normal, é assim que você faria, tá certo? Então, desejo a você paz e prosperidade. Até a próxima aula e na próxima aula nós vamos aprender sobre as ordens by stop, tá certo?